Boa noite, Muni. Minha primeira pergunta a você, e seja muito bem-vinda ao nosso Agro em Foco, justamente é como que a regularização fundiária foi tratada em um dos principais painéis promovidos por vocês aí durante a COP27. Boa noite, Renata, todos que estão acompanhando o Agro em Foco. Nós, pela CNA, participamos aqui ativamente do Dia do Agro, aqui na COP27, que foi um dia 14 de novembro, e com vários painéis dedicados a debater questões extremamente estratégicas do contexto das questões climáticas e de produção agrícola. E um dos painéis que a CNA apresentou um de seus projetos, que vem sendo desenvolvendo dentro da perspectiva de apoio à produção agropecuária sustentável, foi sobre o projeto Pra Valer. Um projeto que nasceu ano passado, lançado ano passado pela CNA, em parceria com a Embrapa e o governo federal, através do Serviço Florestal Brasileiro e também com o apoio da GIZ e dos governos dos estados. Esse projeto deriva do acúmulo de experiências do sistema CNA, Senar, ao longo de 10 anos da existência do projeto Biomas, e também do acúmulo de experiências do governo federal e do Serviço Florestal Brasileiro, da implementação do CAR. E esse projeto tem como objetivo principal apoiar e ser um facilitador para o produtor rural, que, quando necessário, ele possa obter a regularização ambiental, isso nos casos em que o produtor tem situações de passivo ambiental. E esse programa, ele traz uma proposta importante, porque é um programa de regularização ambiental, mas também uma regularização ambiental e produtiva. Então, a proposta é de dar o suporte técnico ao produtor para que ele esteja cumprindo adequadas exigências do Código Florestal e também tenha retorno econômico dessa regularização ambiental. Este programa vem sendo muito bem recebido pelos produtores rurais. Foi lançado ano passado um projeto piloto no coração da Amazônia, no Amazonas, mais exatamente no município de Boca do Acre, e já teve expansão também para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Muni, falando também sobre o Código Florestal, que você até mencionou há pouco, como é que está o andamento, né, da implementação na visão de vocês? Como é que isso tem sido visto também pelo mundo todo, em nível mundial, porque a gente fala em COP, da principal conferência aí de mudanças climáticas, ou seja, diversos países reunidos para uma só discussão, né? Mitigar aí os gases de efeito estufa, o que cada país tem, digamos, de responsabilidade, de obrigação, de deveres, enfim, para todos nós caminharmos no mesmo sentido. E já que a gente fala de COP27 em COP da implementação, como é que isso também vem sendo trabalhado aí na visão da CNA? Renata, é uma pergunta muito oportuna, não é? E nós estamos aqui, a CNA, cumprindo o papel da entidade de representação de todos os produtores rurais brasileiros e marcando posição aqui nessa que é a maior vitrine mundial de debate sobre o meio ambiente, como você muito bem colocou, firmando a posição para o mundo, não é? Trazendo aqui a COP informações realmente verdadeiras sobre a produção agropecuária brasileira, mostrando ao mundo o Brasil como uma potência agroambiental e energética, e o Brasil, que nos últimos 40 anos chegou a um patamar de liderança, né, e que coloca o Brasil como parte da solução para o enfrentamento das mudanças climáticas. E nós estamos aqui durante a COP27, inclusive, ressaltando pontos fundamentais, né, do compromisso claro dos quase 6 milhões de produtores rurais brasileiros com a produção de alimentos de forma sustentável, né, destacando o nosso país, que mesmo num contexto mundial de guerra, de saída de uma pandemia tão trágica para
o mundo, para a humanidade, para a economia mundial, ainda assim, o nosso país que não se arredou em nenhum instante da sua legislação ambiental e dos seus compromissos em relação ao Acordo de Paris, diferentemente de países desenvolvidos que muitas vezes nos cobram, do Brasil uma série de medidas com relação à sustentabilidade ambiental e que vem promovendo medidas de retrocesso em relação aos seus compromissos com relação à sustentabilidade, os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. E nós estamos aqui salientando para o mundo na COP27, a CNA, que o Brasil tem hoje uma das legislações ambientais mais completas e rigorosas do mundo, que é o Código Florestal Brasileiro. Né? E nós temos defendido a CNA que o Código Florestal Brasileiro possa ser implementado na sua inteireza. Né? Nós tivemos aí a adesão maciça dos produtores rurais brasileiros ao cadastro ambiental rural, o que mostra, inclusive, o compromisso do produtor rural brasileiro com a sustentabilidade, e agora nós estamos acompanhando as outras etapas do Código Florestal Brasileiro, principalmente esperando que tenhamos aí a aceleração da etapa de análise dos cadastros ambientais rurais, porque somente com a análise dos cadastros ambientais rurais nós vamos ter efetivamente a chegada dos produtores à tão almejada regularidade ambiental, que vai dar a tranquilidade, a segurança jurídica para cada produtor do campo brasileiro, para continuar produzindo com a tranquilidade de que está cumprindo com a legislação ambiental brasileira. Nós estamos acompanhando isso e mantendo gestões junto ao governo, aos governos, melhor dizendo, tanto federal quanto dos estados, para que a implementação do Código Florestal, que basicamente depende de atos do poder público, possam ser aceleradas ao máximo para que nós possamos ter essa regularização plena. Excelente, Muni. Bom, estamos a um dia de finalização, de término de COP27. A expectativa é grande para o documento final, para o relatório, que sempre sai e é muito aguardado por todas as nações participantes. O que a gente pode aguardar, né? Qual que é o termômetro que nesse momento a gente já consegue passar aqui para a nossa audiência do Agro em Foco, frente ao protagonismo do Brasil, se realmente a gente esteve numa posição protagonista, qual que é a avaliação que a CNA faz sobre todos os nossos trabalhos e ações e como é que o mundo, a gente conseguiu reverberar isso para o mundo, e um outro ponto, né? Como que há essa expectativa para essa divulgação do relatório final, mostrando o que todas as nações, então, têm em conjunto para realmente nós sermos mais efetivos aí no combate às mudanças climáticas. Bom, Renata, a nossa avaliação é de que a participação brasileira na COP27 tem sido à altura da importância do Brasil no contexto das questões ambientais e também da segurança alimentar. Nós temos aqui ressaltado que, para nós, a segurança ambiental, as questões climáticas caminham juntas com a segurança alimentar. E o Brasil tem um papel determinante no contexto da segurança alimentar, produzindo o equivalente ao consumo de mais de 1 bilhão de pessoas. E nós tivemos aqui um ponto alto da participação brasileira na COP27, que foi a participação do Prêmio Nobel da Paz e Mundial de Alimentação de 2020, o Dr. Ratan Lal, que esteve no painel do Dia do Agro e destacou, com a autoridade científica que lhe é peculiar, de escala mundial, que o Brasil é um grande exemplo de conciliação, de manejo sustentável do solo e de produção alimentar baseada em ciência, tecnologia e produtividade. Então, o Brasil foi muito destacado aqui, tem sido muito destacado, e nós estamos aí no penúltimo dia da COP27, e até o momento, as informações que temos, e a CNA tem interagido aqui permanentemente com os negociadores oficiais brasileiros, que representam o país no plenário da COP27, e as informações de que os avanços estão muito tímidos ainda, principalmente em relação a questões fundamentais, que inclusive a CNA apontou no documento de posicionamentos
da CNA e do agro brasileiro, que trouxemos aqui para a COP27. Então, avanços muito pequenos em relação à questão da definição de uma nova meta quantitativa para o financiamento climático, né? Dificuldade, principalmente junto aos países desenvolvidos, que têm responsabilidade de aportar recursos significativos para a questão de investimentos na aceleração de ações descarbonizantes e também de cooperação técnica. Isso, pelo menos até nesse penúltimo dia da COP27, os avanços são muito pequenos, inexpressivos. Quem sabe até amanhã tenhamos uma outra conotação, mas até o momento são avanços muito tímidos. A questão, por exemplo, também da mecanismos de adaptação, né? Nós estamos aí, se tinha a expectativa da COP27 como a COP da implementação dessas medidas, e até esse penúltimo dia também há aí muito ceticismo desses avanços, e também a questão da grande expectativa que é da CNA e de todos nós produtores rurais brasileiros, né, da questão da definição e avanço nos instrumentos de operacionalização do mercado de carbono, né, principalmente porque o nosso país tem o maior ativo florestal elegível e capaz de geração de crédito de carbono. O Brasil presta relevantes serviços ambientais de interesse mundial e precisa ter o devido reconhecimento, né, e o recebimento por esses créditos de carbono, e dependemos dessa definição desses instrumentos de operacionalização, e também as informações até esse momento, no penúltimo dia, que também poucos avanços. Já se imaginava a dificuldade nessas negociações, né, nessa COP27, principalmente em função do contexto geopolítico mundial, da guerra da Rússia e da Ucrânia, né, da crise energética, de segurança alimentar, que já o mundo, parte do mundo já vivencia. Isso tem sido, inclusive, servido como argumento por parte dos países envolvidos para não se chegar a um consenso, né? Uhum. Então, mas vamos ter uma expectativa positiva ainda para o último dia amanhã, de que boas notícias venham a acontecer. Perfeito, muitíssimo obrigada, então, Muni, ele que chefia a delegação da COP27 ali, né, em respaldo para toda a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista, pelas análises e a explanação para todo o nosso público e audiência aqui do Agro em Foco. Até uma próxima. Nós é que agradecemos, Renata, e até uma próxima oportunidade.